Então, assim, eu faço muitas vezes um rodeio para falar as coisas, mas eu quero que eu comecei a falar sobre o podcast que o Miguel estava falando lá. Eu gosto muito desse jovem. Ele é muito inteligente e tem algo sobreexcelente na vida dele, porque pelo tamanho dele ele consegue se sair de muitas situações que eu acho muito bom. Mas tem uma situação lá que foi colocada no podcast que eu gostaria de falar aqui com vocês, que é aquela situação que hoje tem muito, gente, e eu acho isso abominável, porque assim, a nossa vida cristã, ela é particular, sabe? A nossa intimidade com Deus, ela é particular. Por exemplo, no mundo moderno, na sociedade hoje, o que é particular não é todo mundo que tem acesso. Se você paga o particular, só quem tem acesso é quem paga, né? Quem não paga não tem acesso. Então, por exemplo, o que é público é de todos, mas o que é particular é só para quem é do particular. Então, por exemplo, nós temos uma intimidade com Deus particular. O ser evangélico não é para todos. Por exemplo, o ser evangélico, o ser cristão, o ser servo, aquele ser que tem intimidade, porque existem, como eu falei antes, existem patamares de vida cristã. Então, por exemplo, tem coisas que mesmo que a pessoa seja cristã e evangélica, eu não posso falar com ela, porque ela ainda não passou por certas etapas. Então, por exemplo, hoje em dia tem uma coisa que, meu Deus, eu acredito que se eu sinto assim, eu acho que Deus ele deve se sentir de forma ainda, né? Porque assim, Deus ele não é simplesmente um ser, ele é o alfa, o ômega, o princípio. Deus é o princípio e é o fim de todas as coisas. Então assim, Deus não é brincadeira, né? Deus ele não é brincadeira. Aí a pessoa vai lá num culto, aqueles cultos que é um culto avivado, aonde as pessoas estão sendo renovadas por Deus, aonde os vasos do oleiro, quem é o oleiro? É o próprio Deus. O oleiro tá renovando os seus vasos. Renovar de quê, amada? Renovar de quê? Quando nós passamos por batalha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um sacerdote me chamou para mim ir fazer uma campanha na igreja, na congregação dele. Tá, eu fui, me santifiquei, vou fazer a campanha. Quantas pessoas tem naquela igreja? 100 pessoas tem naquela igreja. São 100 pessoas procurando uma resposta de Deus, e eu vou ser a boca de Deus, eu vou ser o instrumento de Deus para aquelas pessoas, para aquelas 100 pessoas dentro daquela congregação. Digamos que a campanha dure 3 dias, eu vou ser instrumento de Deus durante 3 dias para aquela pessoa receber a bênção, o favor de Deus durante 3 dias. Nesse processo, amados, ele é espiritual. Tá? Eu vejo aí gente falando, é porque não pode cobrar, isso é de cada um, tá? Mas lembre que, por exemplo, nós pagamos um preço quando a gente faz uma campanha. É um preço e não é um preço de valor, é um preço no corpo, tá? Tem gente que sai de uma campanha com muitos problemas, enfermidades, porque aquilo que tá na vida daquelas pessoas, se a pessoa, às vezes é muito mais do que o que ela orou. É por isso que nós precisamos de cobertura espiritual, de ter pessoas orando por nós, consagrando a vida dessa pessoa pelas pessoas que estão dentro da plataforma falando do amor de Deus. Porque nós estamos vivendo um bombardeio. Quando a gente está fazendo aqui a obra de Deus, a gente está comprando uma guerra, está comprando uma batalha. Então, quando a gente está comprando uma batalha numa campanha, aí a gente
sai dali bombardeado. Isso eu não tô falando porque eu li no livro, tá, gente? Eu não li no livro. Eu já saí de campanhas assim, sabe? Bem mal. Tipo assim, a gente leva o reflexo da campanha para nossa casa, para nossa família. E se a gente não tiver vida com Deus, a gente cai logo ao pó da campanha. Aí os abençoados que foram abençoados pela nossa vida na campanha vão dizer: poxa, mas essa irmã não era uma bênção lá na igreja? Como foi que ela caiu? Olha, ela escandalizou o nome de Deus. Porque depois da campanha vem os bombardeios. Então a batalha do cristão, ela é antes, durante e depois. Entendeu? Então a gente tem que se santificar para o trabalho, para o serviço ministerial, antes do serviço, durante o serviço e após o serviço. Você tá entendendo? É que nem aquela questão da venda, né? Digamos, o antevenda, para se antes da venda. Como é que chama, meu Deus? Eu sei que tem o venda, a venda e o pós-venda. A pré-venda. Tem a pré-venda, a venda e o pós-venda. É a mesma coisa dentro do serviço cristão. Então, assim, orar por uma pessoa enferma, orar por uma pessoa endemoniada, não é brincadeira, gente. Você vai pagar um preço, tá bom? Então, assim, preço esse que só o Senhor sabe o quanto a gente vai